Para a gente entender o Brasil de hoje, a gente precisa voltar lá no começo e desmontar um mito. O mito da nossa fundação. E é isso que vamos fazer aqui, mergulhar nessa relação super complexa entre religião e poder lá no Brasil colônia para sacar como essa história toda foi contada para nós. Olha só que forte essa letra. É de um samba enredo recente, de 2024. E, sabe, não é só poesia, né? É a história ecoando. É um lembrete muito poderoso de que, antes de tudo, antes dos europeus chegarem aqui, já existiam outras formas de ver o mundo, outras histórias sobre a criação, outras vozes. A voz tupinambá, que, como diz o samba, ainda ruge. Pois é, e essa letra já joga a gente direto na pergunta principal, né? Como é que esse passado todo, com as suas guerras, as suas crenças, o jeito que o poder era organizado, como é que isso tudo ainda reverbera no Brasil de hoje? Para a gente começar a entender, vamos ter que voltar para a história que nos contaram, a tal da história oficial. Então, vamos começar por aí. Sabe aquela história da descoberta do Brasil que a gente aprende na escola? Aquela narrativa que bota a fé católica bem no centro de tudo? Como se tivesse sido um encontro super pacífico e harmonioso? É essa história que a gente vai analisar agora. E tá aí, essa imagem é, talvez, a imagem da fundação do Brasil, a primeira missa no Brasil. O curioso é que essa pintura do Victor Meirelles foi feita mais de 300 anos depois do acontecimento. E olha a cena que ela cria. A chegada de Cabral em 1500 não parece uma invasão, né? Parece um momento sagrado, de união, com os povos indígenas ali, olhando tudo com uma suposta reverência, na maior paz. E essa visão, essa ideia, não veio do nada. Ela foi tirada direto do relato oficial do Pero Vaz de Caminha, o escrivão da frota. Foi ele que escreveu que os indígenas ouviram a missa com muito prazer e devoção. Essa frase é muito forte. Ela virou a base para aquela ideia de que o cristianismo foi aceito aqui de forma supernatural. Mas, peraí, vamos pensar um pouco. Devoção? Como assim, devoção? Imagina a cena. Uma cerimônia, toda em latim, uma língua que ninguém ali entendia, falando de uma fé totalmente desconhecida, com os rituais e símbolos que eles nunca tinham visto na vida. Será que o Caminha viu como devoção não era, na verdade, pura e simples curiosidade? Ou até estranhamento, incompreensão? Então, aqui está o pulo do gato. Essa imagem bonitinha, romantizada da primeira missa, na verdade esconde uma realidade bem mais complicada. O que veio depois não foi uma união de mãos dadas. Foi a imposição de uma baita estrutura de poder. E a principal ferramenta para isso foi a religião. É essa estrutura que a gente começa a desmontar agora. Para começar, a gente precisa entender uma coisa. A Igreja Católica aqui não era só uma instituição de fé espiritual. Longe disso. Ela funcionava como um braço administrativo do Estado português. Uma peça fundamental para organizar e, claro, controlar esse território gigantesco que era a colônia. Olha só que interessante essa cronologia. A expansão da igreja anda coladinha com a expansão do Estado. O primeiro governador-geral chega em 1549. E pronto, só 2 anos depois, em 1551, já criam a primeira diocese. Quer dizer, a igreja estava montando a sua estrutura administrativa ali, lado a lado com a coroa portuguesa. Uma coisa junto com a outra. E é importante sacar que essas divisões, as dioceses, não era só sobre rezar a missa. Uma diocese era uma unidade de poder mesmo. O bispo, toda a estrutura dele, se misturava com o governo civil, com os militares. Eles ajudavam a organizar o território, a cobrar os dízimos e a criar as freguesias, que eram a base da organização das vilas e cidades. Então fica bem claro, né? O catolicismo era muito mais do que só uma questão de moral. Ele foi literalmente o esqueleto administrativo que sustentou a colonização do Brasil. A cruz e a coroa trabalhando juntas, numa sincronia perfeita. Ok, agora que a gente já entendeu essa parceria, vamos ver como essa mistura de poder da Igreja e do Estado foi usada para criar uma sociedade super hierárquica, bem rígida. Basicamente uma pirâmide social, onde o lugar de cada pessoa era justificado pela própria religião. Então, vamos dar uma olhada nessa pirâmide. Lá na base de tudo, completamente sem direitos, estavam os africanos escravizados, tratados como propriedade. Um pouco acima, os povos indígenas. A lei até dizia que eles não podiam ser escravizados, mas na prática, se rolasse uma guerra justa, podiam sim. Subindo mais um degrau, a gente encontra os pobres livres, mestiços, portugueses sem grana.
Aí vem os artesãos, os comerciantes. Essa galera tinha até uma chance de subir na vida, mas a elite olhava torto para eles por causa do tal defeito mecânico, ou seja, o defeito de ter que trabalhar com as mãos. E lá no topo, claro, a nobreza da terra, os grandes proprietários de terra e o alto clero, a galera que mandava em tudo, na terra, na política, na grana. Certo, mas como é que se mantinha essa ordem toda no lugar? Bom, basicamente, na base da vigilância e do medo. E quem fazia esse serviço era o Tribunal do Santo Ofício, a famosa Inquisição, que atuava aqui na colônia para punir qualquer um que saísse da linha. E os alvos da Inquisição eram bem definidos. Eles perseguiam as comunidades indígenas que continuavam com suas tradições, os cristãos novos, que eram judeus forçados a se converter e que viviam sob a suspeita de praticar sua antiga fé escondidos, e também os africanos e portugueses mais pobres, cujas práticas religiosas populares eram logo taxadas de heresia ou de bruxaria. Isso tudo nos leva a um conceito que é, assim, fundamental para entender essa época: a ideia de limpeza de sangue. O que era isso? Era tipo um atestado oficial de que a sua família não tinha nenhuma ascendência considerada impura. E ser limpo de sangue não era só uma questão de fé, era um passaporte. Um passaporte para ter privilégios, para conseguir um cargo público, para ser aceito na alta sociedade. Foi aí que religião e raça se misturaram para criar um sistema de exclusão muito poderoso. E falando em poder, dentro dessa estrutura toda, teve uma ordem religiosa que se destacou muito: a Companhia de Jesus, os jesuítas. Vamos dar uma olhada no papel central que eles tiveram nesse processo todo. É fascinante parar para pensar em como a missão dos jesuítas mudou. A ordem foi criada lá na Europa com um objetivo claro: combater a reforma protestante. Mas quando eles vieram para as Américas, o jogo mudou. Aqui, eles viraram a principal máquina de conversão dos povos indígenas. Fundaram os colégios que educavam a elite da colônia e, talvez o mais importante, eles viraram agentes da coroa. Eles aprenderam as línguas e os costumes nativos e usaram esse conhecimento para facilitar a conquista do território. E eles chegaram com tudo, não perderam tempo. Os primeiríssimos jesuítas, com o Manuel da Nóbrega na liderança, desembarcaram aqui junto com o primeiro governador-geral, lá em 1549. Isso já mostra tudo, né? A integração deles com o projeto do Estado colonial foi imediata. Eram de fato os soldados de Cristo, mas a serviço do Império. Bom, agora para a gente ir fechando, vamos juntar todas essas peças e entender como essa combinação de fatores históricos acabou criando um modelo de sociedade que dura, de certa forma, até hoje. Então, o que a gente viu aqui não foi só a história de como uma religião se espalhou, foi a história da implementação de um projeto de poder. A religião forneceu a justificativa moral, a estrutura administrativa e o mecanismo de controle social para uma colônia baseada na exploração da terra e na exclusão da maioria de sua população. E aí, a gente volta para o começo, para o presente. E a pergunta fica no ar, né? Quando a gente vê hoje as disputas por terra, que ecoam a apropriação original, quando o racismo estrutural ainda se baseia em noções de pureza e exclusão, ou quando a fronteira entre poder religioso e Estado vira pauta política, não estamos olhando para fantasmas do passado. Estamos vendo os mesmos pilares coloniais, forjados pela aliança entre a cruz e a coroa. A questão final, então, não é se eles ainda existem, mas como continuamos a viver e a reproduzir essa arquitetura de poder.